Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre como a natureza pode inspirar soluções de impacto social e design. Para isso eu recebo Carol Freitas, biomimeticista, cofundadora e diretora de estratégia da Nous, e Daniel Mira, PhD em criatividade inspirada na natureza, cofundador e diretor criativo da Nous. Carol e Daniel, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Vitor. Prazer estar aqui. Pessoal, eu gosto de começar as conversas do nosso podcast conhecendo um pouquinho mais sobre os convidados. Eu vou começar pela Carol. Queria conhecer um pouquinho qual que foi sua trajetória até aqui. Quem que é a Carol? Boa pergunta. Carol é uma pessoa em mutação constante, em conformismo, mas com muita gentileza, eu acho. Comigo mesma, principalmente, né? Porque pessoas inconformadas precisam também ter um pouco de atenção consigo mesma, né? Com o mundo. Mas eu venho de uma formação de design e durante a formação de design eu comecei a me inconformar com a forma que a criatividade era estruturada e eu fiz um propósito comigo mesma na época que eu só faria projetos para pessoas que realmente precisassem de design. Então me dediquei por um bom tempo para a área de saúde e projetos para pessoas com deficiência. E foi durante esse inconformismo que eu vi que, por mais que a gente tentasse ser criativo e identificasse bem os problemas, e tivesse empatia e conectasse com as pessoas, faltava uma fonte de inspiração. É como se durante a parte ali de gerar ideias novas, as coisas novas não surgissem, né, com tanta facilidade. E foi aí que eu encontrei a natureza como um lugar de respostas, né? Então, foi na biomimética que eu comecei a identificar um caminho para ampliar as possibilidades criativas, né? Ampliar as possibilidades de design. Na época que eu iniciei, tinha muito esse foco de trazer isso para o design, e hoje eu já olho muito para a natureza, para a reconexão com a natureza, para a biomimética, na verdade, como uma consolidação e uma estruturação e uma ressignificação humana também, né? Então, na trajetória foi a base de alguns inconformismos, mas também encontrando, né, lugares de respostas bem inesperadas, né, e o estudo da natureza abriu essa possibilidade, né, de que sim, é possível a gente ter respostas e também integrar com o que é realmente valioso, né, pra gente quanto ser humano, que é a própria natureza. E você, Daniel? Quem que é o Daniel? Pergunta momento terapia. Fiquei pensando um tempão que diabo que eu vou responder. Aí o diabo ficou bom pro negócio aí. Eu sempre fui um incendiário, assim. Eu acho que todo esse lugar de inconformismo que a Carol traz vem, no meu caso aqui, de uma pirotecnia mesmo de criança, que no começo era fogo mesmo, eu ateava fogo em tudo, e depois começou a se transformar numa relação de busca objetiva, assim, de existência num lugar de profundidade. E aí eu encontro a filosofia. Eu estou lá na Nova Acrópole há uns 23 anos ali, e muitas pessoas importantes ali passaram por mim, a Lucilena, por exemplo, né, foi uma minha instrutora. E nesse encontro, nessa caminhada, um pouquinho antes da filosofia, as artes, né, desde os 12, 13 anos eu me desenvolvi a partir das expressões gráficas, assim, principalmente as visuais, né. Então acho que a melhor definição, assim, se é que a gente consegue, né, fazer uma definição sobre si mesmo, é esse inconformismo numa busca de entender a existência a partir dessas dimensões sensíveis, da dimensão filosófica. E eu acho que hoje, assim, né, fechando o ciclo dos 49 anos para os 50, eu comecei a ter equilíbrio nessa dimensão de incêndio, fogo, filosofia e tudo mais, assim. Eu espero que seja uma pirotecnia pro bem, o Daniel. Gente, falando sobre a Nous, eu gostaria que vocês apresentassem para quem está nos ouvindo, quem não conhece, qual que é o propósito da organização. Hoje vocês têm 3 pilares, então é legal a gente falar sobre isso. E aproveitar também já para falar um pouquinho da abordagem que vocês têm. Vocês têm uma abordagem ali que mistura arte, design, natureza. Então,
eu queria, acho que, começar agora com o Daniel e depois a gente pula para Carol, pode ser? Legal. O Knows, ele enquanto CNPJ, ele existe há muito tempo. Ele vem de um lugar também de um inconformismo, de uma tentativa de um design mais aplicado à arte. E aí, quando o Carol entra, há 10 anos atrás aí, a gente se conheceu anteriormente, a gente resolveu trazer o Knows para um lugar onde a natureza é um modelo, né, assim, de visão, e a gente vem se pautando desde lá. Mas para mim a grande questão do Knows aí, mais profundo, e com essa brincadeira toda da abertura aí, é que ele seja um espaço onde as pessoas podem ser quem elas são. Esse é o nosso único princípio, assim, fundador, que as pessoas possam criar, possam ter a dimensão de criatividade, de relação com as suas vidas nesse lugar. Para que a gente facilitasse isso, a gente também incluiu essa questão da natureza como uma modelo e mentora, porque aí fica mais fácil de você tirar as pessoalidades e integrar as individualidades, né, para a profundidade de cada pessoa e não seus gostos em si, né. E isso eu acho que o Knows nasce disso, assim, acho que para mim é o ponto mais importante, assim, onde a gente consegue conceber, né. O Daniel, você falou que tem um pezinho na filosofia, né, e nos tem por definição, né, uma definição de Platão, que é a parte racional e imortal da alma, né. Foi um pouco disso a origem Exato. do nome? É que não tem um pezinho não, é Os 2, né? Eu quis ser totalmente singelo. não, total, quer dizer, eu tô tentando inverter isso, até para quem escuta é legal. Sim, total, total, ele nasce de uma inspiração uma visão, assim, de como a natureza opera nessa dimensão, claro, mais profunda, talvez mais esotérica, mais metafísica, e eu resolvi bolar um curso sobre isso, de Nous, que a gente chama Nous, Psique e Soma, ou seja, você tem a concepção, né, a imagem do que tem dentro da semente enquanto essência, você tem as relações que ela estabelece com o meio, você tem a forma física, né? E aí a gente desenvolve um método e ele desde sempre está ligado a isso, né? Claro, eu sou muito influenciado por Platão, Carol tem uma outra perspectiva disso, que eu acho super bacana ela fala também, mas sim, nasce, e aí no percurso dele a gente busca isso também muito no Oriente, onde eu trago muitas dessas proposições que eles vão chamar de outras coisas, né? O Xing mesmo usa essa mesma conotação, assim, com os seus trigramas ali, a mesma proposição, só que eles acho que tem mais profundidade em alguns pontos, mas absolutamente ligado a essa ideia que você trouxe. Legal. Carol? E só comentando antes de falar mais um pouquinho do Nous, eu acho que quando a gente inicia também tinha uma perspectiva de observar o mundo já naquela época, né, a gente já olhava as pessoas já com uma crise de imaginação, a gente falava assim, a criatividade ela virou um processo homogêneo, porque as pessoas não conseguem mais acessar esse mundo imaginário, né, elas não conseguem mais pensar coisas além do que elas praticam e veem no dia a dia, e o processo criativo acaba virando copia e cola de boards e mood boards de outras pessoas, né. Então a gente sempre pensava nisso, se a gente começasse a acessar esse mundo imaginário, né, que é esse mundo que tem as coisas, sim, com algum idealismo, mas tem isso também como uma fonte, né. Então acho que Nous ele também é uma fonte, né, do processo, e para tangibilizar isso a gente começou a trazer também a natureza para dentro do processo, por isso que Daniel brinca, assim, a Carol tem uma outra perspectiva que eu acabo subindo o nosso processo criativo ao contrário, né, eu vou do que é mais aplicável, mais tangível, até chegar numa parte mais, subjetiva, né. E esses 2 lados eles compõem o processo, né. E hoje no Nous, né, depois de a gente vai fazer 10 anos no ano que vem, então a gente também está numa preparação aí para o nosso 10º ano, a gente se coloca hoje como uma casa de projetos inspirados na natureza, né, então todos os projetos que a gente atua, eles têm a natureza como uma inspiração ou como uma aplicação, objetiva, né, a gente traz a metodologia da biomimética ou metodologias, que também trazem inspiração da natureza, não só a biomimética, mas a natureza ela sempre perpassa os nossos projetos, né, seja como um objetivo final ou como uma inspiração ali ao longo do que a gente desenvolve.
E a gente hoje tem uma atuação, que é em nível de instituto, né, onde a gente trabalha ali com comunicação de causa e design estratégico para organizações que querem trabalhar com novas economias ou querem trazer uma perspectiva mais regenerativa para os processos que elas atuam, né, mais sustentáveis, mais, de impacto positivo. A gente também tem uma escola que forma pessoas, a gente compartilha esse conhecimento tanto da biomimética quanto também do processo criativo que o Daniel desenvolveu no doutorado dele, que a gente chama de Art Thinking, né, a gente tá aí com uma certa ousadia querendo trazer uma nova proposição para o design thinking, né, e vindo do sul global, né, uma coisa que é criada aqui com o nosso sentimento, com a nossa raiz, né, de criação, e a gente também tem uma atuação mais consultiva, né, onde a gente entra em organizações e ajuda a aplicar, essas estruturas de pensamento da natureza, seja na liderança, né, para que ela consiga desenvolver isso na organização, ou do desenho de novos produtos, num rebrand, né, onde a gente consegue tangibilizar isso também. Então hoje a gente tem essas 3 frentes de atuação e nas horas vagas, né, nos 30 minutos vagos do mês, a gente também desenvolve alguns projetos autorais, né. Hoje a gente está desenvolvendo 2 projetos autorais no Nous que, são muita gente chama de startups, spin-offs, né, usa esses nomes pomposos, mas a gente quer, mostrar para o mercado outras formas de reflexão, acho que é esse nosso objetivo, né. E um deles é um banco de imagens que rastreia a localização da imagem, no sentido de preservar a natureza, né, então a gente poder voltar lá e ver o que que aconteceu com aquele lugar, e também devolver para a natureza como uma coautora, né, então é como se a gente devolvesse para as árvores, para os pássaros, ali um royalty da autoria delas dentro daquela imagem, né, que a gente usa, livremente nos dias de hoje, sem considerar o retorno para o local onde aquela imagem foi tirada, né. E também uma inteligência artificial que ajude as pessoas a navegar dentro da metodologia de biomimética, né. Hoje a gente está focando isso para design de embalagens, mas a ideia é conseguir fazer isso chegar, né, nas pessoas, esse conhecimento chegar cada vez mais nas pessoas, né, para que a natureza consiga virar aí um lugar mais comum no bom sentido, né, que ela consiga ser mais acessível e ter um conhecimento mais próximo. Legal que vocês falaram, que vocês vêm num momento de reflexão, mas a gente está num cenário, né, esse braço que vocês têm como consultoria, a gente tá também muito acostumado a essas caixinhas pré-prontas, essas metodologias industrializadas. E quando vocês propõem a biomimética como parte disso, que é a ideia de aprender com a natureza, né, para criar soluções, ela é mais profunda, né, como o Daniel complementou aqui, até um pouco mais, quase místico, né. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês enxergam a aplicação do conceito da biomimética para além da inovação, chegando também no impacto social, né. Eu acho que esse é um dos desafios, talvez, eu acho que do nosso cenário. Eu como designer, eu acho que eu tenho local de fala aqui também, eu sinto que o designer como um todo e o design brasileiro, ele tá hoje, né, e não é de hoje, a gente já tá há décadas aqui no mercado, a gente pode dizer, sempre correndo atrás da metodologia de ouro, né. Então, uma vez foi design thinking, num outro momento foi uma outra, e foi uma outra, e a gente está sempre, parece que correndo jeitos de fazer essa metodologia industrializada, e vocês propõem uma coisa mais natural. Então eu queria escutar um pouquinho de vocês isso, como que vocês enxergam essa aplicação do conceito também para o impacto social? Essa questão de trazer a biomimética para além da inovação foi uma coisa que a gente refletiu muito ao longo da nossa jornada, né. Então, dos inícios a gente tentava, ofertar biomimética para as pessoas, né. "Vamos fazer biomimética, vamos fazer biomimética", e um dia a gente parou para pensar e falou assim: "Tá, mas o que é fazer biomimética, né?" Porque no fundo as organizações elas querem algo, e a biomimética é um meio para a gente chegar nesse algo. Então o que que é esse algo? Né, e a gente começou a identificar que quando um projeto era muito complexo, ou principalmente quando tinha um embate, a natureza ela conseguia dissolver essa crise, né. Então teve um caso, esse foi um caso real que a gente teve de desenho de um posicionamento estratégico de uma organização, e tinha uma tensão,
entre 2 grupos, né, que falavam que a empresa deveria ser A e a empresa deveria ser B. E essa tensão ela foi perdurando ao longo de quase todo o workshop, até o momento que a gente desenhou uma célula, né, com todas as mitocôndrias, o centro lá da célula, o núcleo, a parede celular, e do lado a gente desenhou um fungo, que é um bolor, né, que ele vai ganhando proporção conforme ele vai encontrando nutrientes. E aí a gente contou a história da formação da célula, né, que é quando você consegue fechar dentro de uma membrana todas as partes que compõem ali um sistema celular, e isso faz com que ela tenha, nesse ambiente fechado, uma alocação de energia. Então ela consegue se multiplicar, ela consegue se desenvolver. E do outro lado, o fungo, que ele tem uma plasticidade, ele é um ser unicelular e ele capta recursos e a partir da nutrição ele vai se desenvolvendo, mas sem fechar essa célula. Então, quando a gente mostrou esses 2 fenômenos naturais para eles, a gente perguntou: "O que vocês são?" E eles: "O fungo". E quando essa analogia conseguiu chegar no grupo, o grupo chegou no consenso da estratégia e a gente conseguiu desenvolver esse posicionamento de marca que, no final das contas, não é um bolor, não tem um desenho de um bolor, nem um desenho de uma célula, que eu acho que isso que é legal, né, porque quando a gente traz a natureza para o processo, não significa que no final a gente vai colocar folhinhas e gramas e passarinhos, mas quer dizer que a gente está ativando nas pessoas que são criadoras daquele processo, um lado delas que é adormecido, um lado delas que não é trazido para o processo de pensamento e não é trazido para o projeto de trabalho no dia a dia, né, que é esse lado de reconexão com a natureza, né. Então esse é um dos exemplos de como a gente vai trazendo isso para além de uma aplicação física, do tipo, eu vou fazer uma garrafa que o bico da garrafa imita, sei lá, o biquinho do beija-flor, né, que essa é uma relação até mais óbvia da gente pensar na biomimética. E no NOS a gente gosta de pensar na biomimética como trilha, né, como percurso metodológico, né, trazendo isso para as pessoas. Pois é, então, eu tenho, uma visão, assim, disso bem, acho que direta, assim, com questões que a gente vive civilizatoriamente falando, assim. Eu acho que existe uma espécie de, não sei se eu gosto da palavra só colonizadora, sabe, porque isso se refere só a essa ideia de europeus que vieram para as Américas e tal, mas eu acho que o mundo em si, ele se jogou terra em cima, essa ideia de colonizar, né, ele se cobriu de uma terra de inconsciência sobre os fenômenos naturais. Assim, não existe nada que não seja desenvolvido por fluxos da natureza, e nenhum sistema, entendeu? Só que dentro da dimensão humana, por ter um domínio, por isso a brincadeira lá do começo, lá com os seres do fogo lá, por ter um domínio sobre essas coisas, a gente começou a achar que a gente estava acima dessas leis e desses fenômenos. Mas não existe nada fora disso. Então, no fundo, todo o sistema mecânico que a gente começou a integrar para ter dinâmicas de produtividade ou qualquer outra coisa desse tipo de conformidade aí mais modernista e contemporânea, eles seguem fluxos e princípios da natureza. Então, eu gosto de falar que a gente está num novo renascimento, onde a gente resgata, assim como Da Vinci, vários renascentistas fizeram, resgatam conhecimentos ancestrais, porque ali na Idade Média a galera pegou e simplesmente acabou com tudo que tinha de livro ali, né, de conhecimento, sei lá, platônico, Aristóteles, conhecimento matemático, dessas coisas todas, tocou tudo no fogo. A gente está mais ou menos assim, eu acho, em vários aspectos, e aí você resgata do conhecimento tradicional, ou seja, das civilizações que leem na natureza o seu saber, que tem dessa visão, para desenvolver visão tecnológica e todas essas coisas. O Renascimento fez isso, inclusive colonizou metade do mundo, porque começou a ter dinâmicas e mecânicas que a natureza operava a partir desses grandes, né, visionários, artistas, engenheiros. A grande sacada para mim desse processo todo, que é o que a gente tenta fazer no NOS, é que só o pensamento lógico não consegue dar conta de uma inclusão científica profunda. A lógica é limitada. A lógica é limitada ao presente e passado. A lógica estabelece aquilo que você já conhece para reconhecer parâmetros daquilo que você já vê. Então, inovação só com lógica não vai rolar. Por isso, você precisa inserir o sensível. E o sensível é muito dinâmico na natureza. A natureza opera nessa dinâmica. Por isso que a gente gosta de usar muito o termo dentro do NOS da autopoiesis, que é o termo que o Maturana lá e o Varela, que são 2 cientistas, né, chilenos, foram para Harvard para definir a questão da vida. Ou seja,
A vida, ela é uma dinâmica sensível da poiesis, ou seja, é esse lugar que, né, está sempre entendendo os fenômenos e que vem com a sua origem, com a sua história. Então, se a gente não integrar os processos de sensibilidade que a natureza opera dentro das nossas dinâmicas de inovação, para mim, a gente não está fazendo inovação. A gente está só tentando transformar uma caixa diferente para uma outra caixa de outro jeito. Ou seja, são processos muito egoístas. A gente está num sistema de, né, egocêntrico e não é ecocêntrico. Então a gente precisa pensar, refletir de uma forma muito forte, que aí é o que eu acho que a Carol traz de uma maneira muito brilhante, que é quando você começa a ter dinâmicas, metodologias que se aproximam dos fluxos da natureza, no sentido de fenômenos, de operações, de dinâmicas, você se reconhece. Não tem novidade no processo, assim, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, onde a gente, é claro, muito difícil, porque existe uma inconsciência brutal dentro do que a gente está vivendo no mundo, é só a gente, né, ver 2 páginas de jornal sobre a relação que a gente tem com isso, entendeu? Eu acho que é por aí, assim, que a gente tenta, né, propor e inovar e trazer questões. Eu gosto muito da visão que vocês têm, no geral, essas duas falas, tanto sua, Daniel, quanto da Carol, e essa discussão sobre inovação também, da gente tá indo para uma caixa nova, né? Não tem nenhum fruto ali, não tem uma inovação prática, né? Só reinventando a roda, vamos assim dizer. Eu já quero voltar nesse assunto, mas é que a Carol falou muito sobre aplicação disso, né? E eu sei que vocês já atuaram em projetos com grandes marcas, então eu queria entender um pouquinho quais são os maiores desafios que vocês encontram para, né, aplicar a biomimética em contextos sociais, mas também em contextos corporativos. Eu acho que a Carol estava falando uma coisa, né, que no começo queria vender biomimética. Eu imagino que foi um desafio enorme de chegar para as marcas e falar assim, ó, eu tô vendendo biomimética, e a pessoa olhar para você e falar, tá, e daí? Carol, eu vou começar dessa vez aqui, só porque eu vou Pode ser bem curto, começar. aí eu tô com essa energia, não sei se boa, viu, Vitor, mas ok. Eu nem considero a galera corpo ativo, né? Não são corporações, são múmias ativas, assim, são corpos mortos, assim, entendeu? Eles não têm atividade no nível de relação com o planeta. Eles têm uma atividade em relação a eles mesmos, assim. Então, a grande dificuldade desses meios tem pessoas que, putz, isso é o lance, porque a gente precisa se entender numa outra dimensão, mas os tomadores de decisão vão sempre querer preservar esse corpo mumificado. Então, ele não vai inovar. Ele não inova. E os que inovam, geralmente, são as maiores empresas do mundo, no sentido até de ganho, entendeu? Mas, em geral, no contexto do Brasil, onde é um país que, né, tem várias dificuldades sobre esses aspectos, né, de movimento, desenvolvimento, de inovação nesses sentidos mais profundos, a gente vai sempre preservar esse corpo morto, esse múmio ativo aí, que a gente, ou corpo mumificado, sei lá, a gente pode achar um nome aí. Para mim, essa é a realidade, assim. Só que eu já estou mais, né, estressado com esse negócio, e aí eu falo mais assim, acho que o Carol tem outros pontos aí, mais tranquilos. É porque no fundo as organizações, né, boa parte delas, elas têm como objetivo a manutenção da própria organização, né. Então quando, principalmente empresas que são grandes, se a gente traz qualquer tipo de estrutura que ameace a própria corporação, o próprio corpo, né, digamos assim, o projeto realmente tem um risco, né. Então toda a inserção, assim, de uma nova metodologia, e eu acho que a biomimética passa por isso, outras metodologias passam por isso, mas a biomimética ela tem uma camada muito sensível, porque a gente está falando de uma coisa que as pessoas não identificam como humano, né. Então quando a gente fala de natureza, a gente automaticamente separa na nossa mente, né. Então isso não sou eu, então se não sou eu, logo é um objeto que eu posso estudar, que eu posso trazer, né, é um laboratório, é algo que eu posso ali, explorar, analisar, identificar, né, eu tenho um manuseio daquilo, né.
E aí esse distanciamento ele acontece não só dentro da corporação, mas na sociedade como um todo. Então, eu acho que tem primeiro uma mentalidade de entrar nessa corporação sabendo que boa parte das pessoas, por mais que elas sejam, dentro da área de sustentabilidade, dentro da área de regeneração, elas não têm como prática a reconexão com a natureza. Isso não faz parte do repertório delas. Isso é um objeto de estudo, mas isso não faz parte da vivência, que é muito diferente quando a gente vai falar com uma comunidade, né, tradicional. Quando a gente chega, por exemplo, numa comunidade tradicional que mora no cerrado, e essa pessoa vivencia o cerrado, ela vivencia a natureza, a conversa ela é muito diferente, que a gente tem sobre o que é natureza, né, o que é aquele bioma. Então, sempre em corporação, a gente precisa ter um cuidado no trabalho da metodologia para que ela não seja uma ameaça para a organização e a organização também não canibalize essa metodologia, ela também não leve isso para um princípio que não seja ético, para um princípio que não seja favorável ali para a criação, né? Porque todo método, né, a biomimética, ela é um método também, eu considero a biomimética como uma ciência, um método e uma filosofia de vida, né? A gente não nos divide dessas 3 formas. Nas corporações a gente entra muito com esse lugar de método, né. Então é uma ferramenta, as pessoas elas podem usar para o que elas quiserem, né, inclusive para desenhar coisas que sejam danosas, né. Então essa parte ética também é um cuidado que a gente tem que ter de balanço, né, da natureza. E eu já ouvi conversas de pares, né, que entraram com projeto de biomimética em grandes marcas, e eles simplesmente cortam o projeto, porque eles veem que tem uma camada ética que não está sendo atendida, isso nunca aconteceu com a gente sempre conseguiu trazer um equilíbrio disso, né, mas também um processo muito educacional ao longo do desenvolvimento, né. Então faz parte parar, explicar o conceito, explicar porque ele é importante, trazer a confiança das pessoas para dentro desse processo, para que isso não vire uma ameaça institucional, né, e a gente consiga, desenvolver ali um produto, desenvolver uma inovação que venha a partir disso, né. Que bem ou mal é o lugar onde a gente ganha alguma projeção disso, né. A gente quando uma marca ela tem um grande porte, ela consegue desenvolver algo e algumas marcas eu já vi que tiveram a coragem inclusive de mudar cadeias produtivas, mudar a forma que elas contratam para atender a um projeto de biomimética, eu acho que a gente consegue fazer um impacto que é além do desenho daquele produto, né. Então esse valor sistêmico, sabe, da metodologia que eu acho que é o lugar de maior, desafio na implementação e nosso lugar de maior resistência, mas sempre com um processo educacional, com calma a gente vai implementando e desenvolvendo isso. Tem um último ponto que eu queria grifar, assim, comentar, que é bem rapidinho, que eu acho que vale a pena. É, existe um princípio natural da vida que é a morte. Qual empresa quer conversar sobre a morte? Ninguém quer falar sobre isso, entendeu? Então, assim, os tomadores de decisão, quando eles entendem que eles vão ter que discutir isso, eles talvez tenham que fazer uma compostagem no processo, talvez ele seja o problema. A galera não quer, ninguém quer conversar sobre os ciclos naturais, entendeu? E aí eu acho que por isso que eu brinquei com esse termo, né? São mais uma espécie de zumbis, assim, é um negócio. E tá sendo bem complexo essa dinâmica, porque uma das causas mais, eu acho que no sentido de danosas para o planeta é justamente esse desenvolvimento desenfreado daquilo que não pensa em como é que eu me composto, não pensa no meu ciclo, eu só quero expandir, entendeu? Isso não existe na natureza. Imagina se um organismo vai expandir para sempre e ocupar o planeta inteiro, a gente já estava morto. É isso que está acontecendo, né? Os caras produzem 8, não sei quantos bilhões, 100 bilhões de peças de roupa por ano. Não vai dar certo, né? Daniel, é legal você falar essa coisa da expansão. Eu tive o prazer de, em 2023, a gente faz algumas coisas com a Apple aqui na Pão de Mão, e eu tive o prazer de conversar com os designers que criaram o Apple Watch. E aí eu conversei muito, um pouco do que você falou, né? De que quem inova realmente é quem que realmente se arrisca, assume desafios e tudo mais. E você falando sobre expansão, né? A Apple está sendo criticada por causa do lançamento que teve ontem, por fazer um celular menor, com menos consumo, com menos, né, menos impacto no geral. E é uma empresa que hoje a gente olha é a maior marca que a gente tem no mundo, né? A gente sabe que tem todo, como
todas as empresas, todas as indústrias têm seus problemas, mas é uma empresa, por exemplo, que foi muito criticada e desafiada quando tirou o carregador da sua caixinha, né? E aquilo ali no impacto ambiental geral era enorme, mas o consumidor ele tinha uma visão mais de, poxa, eu quero meu carregador, sabe? Para mim não importa se você vai ter um impacto ambiental gigantesco, né? E eu acho que esse é um pouco o desafio, às vezes, até quando a gente está falando de biomimética para corporações, ou até mesmo num contexto de impacto social, é um pouco de levar e falar, gente, isso aqui tem, às vezes, um impacto muito maior do que individual. Ele é da comunidade, ele não é você, né? E isso é um pouco. Eu acho que quando a gente queimou os livros, você fez uma ótima citação do período, e eu acho que a gente vira e mexe, passa por esses períodos da história. Eu acho que agora a gente está de novo queimando livros, mas a gente esqueceu um pouco nessa relação que a gente tem como ser humano e natureza, e como comunidade como um todo, e não individual, né? Enfim, adoraria ficar discutindo aqui, eu acho que a gente ia tomar 5, 6 horas de bate-papo, mas eu queria falar um pouquinho sobre contexto Brasil, tá? A gente está num país que a gente sabe que existem diversos biomas, né? Então eu queria escutar de vocês, olhando para o futuro, como que vocês enxergam essa evolução da biomimética e dessa criatividade inspirada na natureza no Brasil, já que a gente tem tanto a se inspirar. A Carol falou aqui, né, do projeto que vocês estão trabalhando, de utilizar a inteligência artificial para levar a biomimética, o outro do banco de imagens para poder analisar aquele histórico. Eu queria que vocês dessem um pouco dessa visão de futuro. E só complementando, terminando minha pergunta, vocês vão completar 10 anos o ano que vem, então vocês estão nesse preparativo. E é muito engraçado, quando a gente está fazendo esses números fechados, né? O Daniel fazendo 50, eu brinquei aqui, falei que eu tô fazendo 40 também. A gente começa a rever algumas coisas, então, e a gente começa a olhar para o futuro. Eu queria escutar de vocês, então, essa visão para o futuro. Eu acho que eu vou comentar rápido, Dani, você podia falar do Me Deixa Existir também, porque a sensação que eu tenho, Vitor, é que o Brasil ele tá se autodescobrindo de novo, né? A gente tem esses ciclos, né, no Brasil. De repente a gente descobre que tem uma cultura muito forte, de repente a gente descobre que tem uma música muito forte. E eu acho que a descoberta, né? Descoberta talvez não seja a palavra, a revelação que está acontecendo para a gente agora, é de que a gente é um país socioambiental, né? A gente é um país que vem da natureza, que está conectado com a natureza. Por maior que seja a desconexão das pessoas que estão nas cidades, nas grandes metrópoles, a natureza ela tem uma presença, né, no Brasil. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, a gente tem a savana mais biodiversa do mundo, que é o Cerrado. A gente tem a zona árida mais biodiversa do mundo, que é a Caatinga. Então, essa coisa do pulsado muito, né, da abundância como algo positivo, eu acho que ela está se revelando para a gente. E isso em si é um desafio, né? Primeiro, um desafio de se auto-reconhecer e ver que essa natureza ela tem muito potencial e que a gente não precisa de ninguém de fora dizendo que ela tem potencial. A gente que precisa mesmo navegar sobre isso, não tem um aval de algum estrangeiro falando assim, nossa, a natureza de vocês é muito bacana. Então, acho que sair dessa síndrome do vira-lata que o brasileiro vive muito, né, de encontrar, né, esse lugar. E o segundo é de compreender que por mais que a gente tenha abundância, se a gente não tiver uma relação inteligente com a natureza, a gente vai ter uma perda disso, né? Porque a natureza também trabalha com seus ciclos, e se os ciclos não são favoráveis, ela não vai progredir, prosperar, né, em relação a isso. Então, essa compreensão, né, desses ciclos, eu acho que é um lugar que a gente está em descoberta, né, hoje, né? Temos muito, e o que temos é incrível, mas a gente não pode fazer o uso, né, entre aspas, disso como as pessoas do norte global fizeram, é um uso muito danoso,
né. Então a gente tem ali uma referência do que não fazer, né, com a natureza hoje, e eu acho que fica esse desafio criativo para o sul global, que a gente se vê como pessoas muito criativas, né. Uma das características das brasileiras e brasileiros é a capacidade criativa, a gente fala isso, né. Então, a gente se vê agora nesse processo, assim, como que a gente consegue desenvolver uma nova perspectiva, uma nova economia, uma nova sociedade, a partir dessa abundância, sem copiar os modelos anteriores, né. Então acho que esse tem sido o momento, e eu vejo que a gente está muito no início de repulsa, né, a gente não quer ser assim, a gente não quer ser como eles, mas como a gente quer ser? Né, e eu gosto sempre dessa pergunta do futuro, né, mas como a gente quer ser? Como que a gente imagina isso, né, acho que é bem legal. Eu gosto de me referir, você perguntou o projeto de vida, tá, né, pra mim essa é a minha questão aí de vida. A gente, tem visto e percebido em vários contextos, eu curto muito dentro da cultura japonesa, a integração, né, que eles têm com o meio, com o contexto deles, que a gente chama de natureza. E eles têm uma relação de identidade tão profunda que há uns 400, 500 anos atrás, um desses que saem e voltam, levou um calendário chinês, um ciclo que chama 72 microestações, tá. E aí, o que que é esse calendário de 72 microestações? A cada 5 dias você tem um movimento mapeado, tá, no contexto da ilha lá no Japão. É como se eu tivesse uma festa junina para cada uma semana. É isso que a gente tem que fazer na América Latina, para mim, no Brasil. A gente precisa olhar para dentro, entender os ciclos, simbolizar os ciclos, reidentificar essa conexão que a gente pode ter. E com esse processo todo, a gente está trabalhando inovação social, está trabalhando economia, está trabalhando todas essas dinâmicas, mas a gente precisa olhar para dentro. E quem tem a chave dessa descoberta aí, que para a gente, né, que vive nesse contexto muito mais ocidental ou europeu do que, né, dentro da nossa própria terra, quem tem a chave são as comunidades que estão no campo, as que a gente chama de tradicionais, mas que são essas pessoas que estão no campo, que olham para o ciclo e falam: não, meu filho, agora não pode plantar não, porque a lua está cheia. Aí você, nossa, que negócio místico. Não, agora você não planta mesmo, porque os bichos comem a semente quando você planta. Então tem muitas coisas super simples, de dinâmicas em que um continente como o nosso, um país como o nosso tem, de expressões no fluxo natural, com dinâmica incrível. O Cerrado, a Caatinga, são ambientes assim inacreditavelmente ricos em processos criativos. Se a gente conseguir olhar de volta e com a mãozinha dada com essas comunidades que estão no campo, a gente vai voltar a ter identidade. E aí, para mim, a gente começou um processo, eu vou usar a palavra que horrível, tá? Mas só para o pessoal entender rápido, um processo de branding, entendeu? De interno, real, assim. Ou seja, a gente precisa se reconectar com essas dinâmicas e simbolizá-las no nosso dia a dia. Para mim, todo o processo econômico no contexto do Brasil está relacionado aos biomas e às suas dinâmicas. O Cerrado tem mais de 100 frutas comestíveis e a gente planta soja. O Cerrado tem mais de 1.500 plantas fitoterápicas e medicinais e a gente planta soja. Ou seja, a gente não está sacando o processo. Só que quem tem esse conhecimento não é o letrado, né, da academia, que nem eu, que fui ter que fazer doutorado para poder entender isso, para poder voltar para o campo e conversar com uma pessoa que sabe muito mais do que eu dessa dinâmica. Então, para mim, a chave está aí. Muita humildade dos intelectuais, da galera toda, e muita reconexão com a nossa própria história e origem antes da galera chegar aqui, entendeu? Tem muita coisa interessante aí. Só que isso vai exigir que a gente tenha o que você trouxe, que para mim foi maravilhoso, você trazer a comunidade, a unidade em comum do nosso país e da nossa relação, que é o processo da natureza integrado com as pessoas que estão aqui. Então, a chave está aí. Só que a gente vai precisar de uns desafios de ego aí alto, né? E sair de um monte de besteira polarizada que a gente está vivendo. Então, vejo por aí esse futuro. Gente, para a gente encerrar aqui, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo e deseja se inspirar na natureza como caminho para gerar impacto positivo,
Agora é o momento que eu deixo aberto também para vocês falarem diretamente com quem está nos ouvindo. Então, se tiver algum convite a ser feito, a palavra é de vocês. Reconectar com a natureza é como desenvolver uma relação, sabe? Primeiro você conhece o nome, aí você vai fazendo perguntas básicas, e isso vai evoluindo, né? Você decide o grau de paixão que você vai ter por aquela pessoa, por aquela amizade. Então esse é o convite, sabe? De ter esse olhar curioso para a natureza, de não passar por uma árvore batido, como se fosse árvore, 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 mas ver a nuance. O que que é isso? É uma mangueira? Isso é uma goiabeira? Por que que a mangueira é assim? O que que tá acontecendo? Olha, tem um bichinho, por que que ele tá aqui? Por que que ele tá comendo isso? Quem trouxe ele para cá? Essa curiosidade, né, que é a curiosidade da paixão que a gente tem quando a gente gosta muito de uma coisa, né. Então convidar as pessoas a acessarem esse lugar, porque é muito bom e é muito acolhedor quando você encontra um lugar onde você consegue respirar, você consegue se acalmar e observar seres que não dependem de você para fazer tudo o que eles fazem. Então acho que isso para mim é um lugar de calma, um lugar de muita paz. E é um convite que deixo para as pessoas fazerem, né. E a gente tem escrito hoje no nosso Substack, alguns textos de reflexão sobre futuro, sobre natureza e sobre circularidade. São 3 temas que a gente acha que são os temas de transformação, do mundo hoje. Então convidar o pessoal a ler, a compartilhar. São textos que não são escritos, por máquinas, robôs e nem profissionais técnicos. São pessoas que atuam com a gente, que colocam ali realmente as suas digitais, seus pensamentos, seus sentimentos, né, Daniel, eu, Marcela, Rauf, Larissa, a Vero, pessoas que trabalham com a gente, que atuam, né, e que elas colocam ali as reflexões desse mundo, caótico que a gente está vivendo, e de como integrar a natureza nisso. Então eu vou deixar esses 2 convites aí para a comunidade também, entrar em contato com a gente. Obrigada. Bom, eu acho que assim, acho não, tenho certeza, tá? Para mim o convite mais importante dentro desse lugar, eu iniciei ali brincando com a questão da busca de existência, né? E eu convido vocês a estar em um local onde você sinta um pouco do sol, sinta o seu pé no chão e consiga entender que você é solar e terreno. E que dentro dessa experiência, aquilo que você sente no teu coração pulsa dentro dessas 2 dimensões. E a gente pode ser mais jardineiro do que destruidor desse processo todo em que a gente habita aqui. Cultive essas plantas. Rapidinho, Dani, fala do livro. Eu vou lançar um livro agora de uma experiência que que eu tive no mestrado, que a Carol obviamente me acompanhou, que se chama O Vento Veio e Falou Comigo, que é isso, essa dimensão foi feita na Amazônia, e dentro dessa dimensão de experiência num lugar tão forte, profundo, o vento veio e falou comigo, e aí eu acho que eu comecei a conversar um pouco mais com esses contextos onde a criatividade é um processo mais de jardinagem, de uma relação do que uma predação das coisas, né, do que uma destruição egoísta do processo. E aí eu estou lançando esse livro agora, no final do ano, no Rio, né, lá no Centro Ziraldo, lá na Barra, e depois vou estar anunciando aí em outros contextos, São Paulo, Brasília. A gente vai estar por aí. Legal. Gente, queria agradecer a participação de vocês, Daniel, Carol. Acho que foi uma conversa super legal. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.